estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa aula de História, professora Mary. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo a revisão do que nós havíamos falado na aula passada. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu deixei uma atividade junto com a videoaula. Eu deixei a atividade sobre as estruturas sociais. Então, como vocês puderam observar, existe um roteiro e nesse roteiro vocês primeiramente precisam assistir a videoaula, aí em seguida ler o texto e dentro desse texto vocês têm que identificar as estruturas sociais e em seguida retirar do texto, né, trechos do texto que falem, né, que identifiquem essas estruturas sociais, transcrevendo naquele quadro informativo que eu havia passado para vocês. Vamos lá então? Mas antes da gente começar, eu trouxe aqui uma colinha que vai facilitar muito, né, a nossa compreensão. Bom, uma coisa que nós temos que ficar bem evidente, a história estuda a sociedade. A sociedade é algo abstrato, você não vê a sociedade, você não consegue tocar na sociedade, tá? Mas ela existe. Então, qual é a melhor forma da gente compreender, então, o estudo da sociedade? São através das suas estruturas. E eu vou voltar ao exemplo da aula passada. Imaginem uma grande mesa, né, uma grande bancada pesada que precisa de suporte, que precisa de uma estrutura. Então, ao invés de nós termos as 4 estruturas, que é normal, né, de uma mesa, nós vamos ter 5 estruturas, que são as estruturas sociais. Então, nós temos a mesa e as estruturas sociais segurando essa mesa, ok? E cada uma delas tem uma função. Vamos começar aqui com a estrutura política. Qual é o papel da estrutura social política? É o conjunto de regras que rege uma sociedade, tá? Então, a estrutura social política, a estrutura política, ela é um conjunto de regras que vai dar um norte para a sociedade. Você não pode sair fazendo o que você quer, você tem que respeitar as leis, ok? A estrutura econômica, ela é o nosso jeito de utilizar todos os recursos que nós temos disponíveis. Aí nós vamos produzir, nós vamos distribuir, nós vamos consumir esses recursos e isso faz parte então da estrutura econômica de uma sociedade. Aí nós temos a própria sociedade, que é a estrutura social. É exatamente o lugar onde nós estamos. Eu, por exemplo, eu sou a professora Mary, sou professora de História, então o meu papel dentro da sociedade é ser professora de História. Eu sou uma pequena peça de um grande quebra-cabeça. É o lugar onde eu estou, onde eu me identifico. Aí nós temos a estrutura a religião, né? A estrutura religiosa, que também faz parte da sociedade e é muito importante. Então, é o conjunto de crenças, né, que faz parte da sociedade. E a gente vai ver, vocês vão ver aí no decorrer das nossas aulas, a importância da religião na sociedade, né, nos grupos sociais. E por último, estrutura cultural. A estrutura cultural é tudo que nós criamos, tudo que nós produzimos. Uma ideia que você tem, uma música que você gosta de ouvir, a própria você lá tá se conectado lá nas suas redes sociais, também é uma forma de você estar produzindo cultura. Então, a cultura existe em todos os lugares, não existe cultura inferior, não existe cultura superior, não existe cultura inferior. Existem culturas diferentes, e isso tem que ficar bem claro para nós, né, estudantes de história. Vamos lá então. Aí a atividade era exatamente essa, vocês leriam o texto, identificariam as estruturas sociais e retirariam essas estruturas sociais do texto, colocando lá no quadro que a professora pediu. O título do texto é Impactos Sociais, Econômicos, Culturais, Políticos e Religiosos da Pandemia. Eu fiz questão de trazer esse texto porque ele é um texto muito atual, ele faz parte aí, praticamente um ano aí, que a gente vive, né, nesse contexto aí da pandemia do coronavírus. Muito bem, eu não trouxe o texto porque ele era bastante extenso, mas eu já trouxe aqui o quadro prontinho e a gente vai então, né, entender melhor, né, como localizar as estruturas sociais dentro desse texto específico. Bom, vamos começar com a estrutura política. Eu tirei lá um trecho. Temor pelo risco de adoecimento e morte necessita de ações para a contenção da mobilidade social, como o isolamento e a quarentena. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas correm um sério risco de ser contaminadas, de ficarem doentes e até mesmo vir a óbito. E para evitar isso, que se propague essa doença, que muitas pessoas percam suas vidas, o que o governo faz? O que as autoridades fazem? Criam regras. Estrutura política é criar regras.
Que regras? Isolamento social. Você não pode sair por aí, você não pode sair aglomerando aí com um monte de gente, porque se você fizer isso, você vai ter que responder por isso. Existem vários decretos e que muitas pessoas que promovem, né, que incentivam a aglomeração, elas vão ter que responder, elas vão ser punidas. Por isso que essa situação aqui da quarentena e do isolamento social, ele faz parte da estrutura política, conjunto de regras. Ok? Vamos para a econômica. A econômica tá fácil, porque a econômica vai falar sobre auxílio emergencial, Bolsa Família. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma grande parte da população ou perdeu o seu trabalho ou não pode trabalhar, né? Ficou proibida de trabalhar devido, né, à quarentena. Aí o que essas pessoas fazem? Elas precisam de ajuda, elas precisam de auxílio. Aí o governo vai lá, ele vai, não para todo mundo, né? São os grupos específicos que vão receber tanto o auxílio emergencial como a Bolsa Família. Essa ajuda do governo vai fazer com que as pessoas comprem alimentos, que as pessoas comprem remédios, que as pessoas usem transporte, e esse dinheiro ele vai circular na sociedade. Então ele vai movimentar a economia da sociedade. Por isso que é uma estrutura econômica, auxílio emergencial, Bolsa Família, ok? E estrutura social, lembrando que a estrutura social é você dentro do seu meio. Eu trouxe duas situações, Covid nas favelas e saúde indígena. Por que Covid nas favelas? Porque nós sabemos assim que os grupos mais afetados são as pessoas que vivem nas comunidades carentes, são as pessoas que vivem na periferia e que precisam, né, de ajuda. Então, o indivíduo que mora, que vive, que tem uma profissão, né, e que faz parte daquela sociedade, tanto nas favelas, nas comunidades, quanto nas tribos indígenas, né, nas comunidades indígenas também. Tá? Então são pessoas que têm vivem numa estrutura social dentro do seu meio, ok? Estrutura religiosa, muito importante, principalmente agora, nesse período. Por quê? Porque as instituições religiosas, elas buscam diminuir as incertezas, as angústias, né, que os fiéis, né, que os seus fiéis vivem, né? Elas buscam dar um equilíbrio emocional. E além disso, elas também ajudam com distribuições de cestas, com distribuição de máscara, álcool gel. Então, o papel da instituição religiosa, nesse momento, também é muito importante. E por último, estrutura cultural. Aonde que nós encontramos a estrutura cultural nessa questão da pandemia? Só para vocês terem uma ideia, os intelectuais, os artistas foram os primeiros a sentir o resultado da pandemia. Então, para eles, assim, eles foram duramente penalizados, porque foram os primeiros que tiveram que parar o que faziam e provavelmente serão os últimos a voltar. Então, nós temos teatros fechados, nós temos cinemas, todos os tipos de movimentação, de manifestação artística estão proibidos devido a evitar, né, a aglomeração de pessoas e por isso, então, o isolamento social, né? Eles foram duramente penalizados por isso. Bom, pessoal, eu acredito que vocês conseguiram compreender, entender, né, aonde você vai encontrar cada estrutura dentro do texto. E eu gostaria, assim, de desafiá-los, vocês e o professor de história de vocês, a buscarem nos textos de história, né, qualquer texto que você leia ou que o professor sugira, essas estruturas sociais. Vai facilitar muito a compreensão de vocês da sociedade num todo. Ok? Combinado? Muito bem. E agora a gente vai então para a nossa segunda aula de história, falando agora do assunto do 8º ano do segmento EJA. Muito bem. O assunto que nós vamos abordar hoje fala sobre o iluminismo. Eu acredito que vocês também já devam ter visto o iluminismo lá antes da pandemia, mas a minha ideia aqui é fazer uma revisão para a gente dar sequência, né, nos próximos conteúdos. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o assunto, eu gostaria de colocar aqui para vocês as pré-condições, o que veio antes dessa corrente filosófica chamada iluminismo. Existia algo antes, aconteceu alguma coisa antes que vai desencadear esse processo, tá? Então a gente coloca aqui como pré-condições para o século das luzes. Primeira coisa, ascensão econômica da burguesia. Então a burguesia ela vai crescer, ela vai burguesia, só para relembrar aqui, são um grupo, né, chamado de burgueses, que eram comerciantes. Então, devido ao seu comércio, né, eles vão enriquecer. E com esse enriquecimento, eles vão
ascender, então a ascensão econômica da burguesia. Aí junto com isso nós vamos ter uma revolução científica, principalmente devido ao Renascimento, né? Então o Renascimento ele vai possibilitar essa revolução científica através de Galileu Galilei, de Descartes, de Newton, né? Que foram famosos cientistas desse período aí da Idade Moderna. A crise do antigo regime também atrelado à classe burguesa que lutava contra a intervenção do Estado na economia. Então são esses os fatores, né, que vão desencadear que surja então essa corrente filosófica que é o iluminismo. A burguesia no início pagava impostos e sustentava quem? A nobreza e o clero, né? A nobreza só eles podiam ter cargos e o clero tinha um monte de privilégios. Só para vocês terem uma ideia, a burguesia fazia parte do terceiro estado, os nobres do segundo estado e o clero, que é a igreja, do primeiro estado. Então havia assim uma divisão social onde a burguesia acabava pagando a conta. E isso deixava assim eles muito chateados, né? Porque eles só pagavam, mas não tinham nenhum benefício, não tinham nenhum privilégio, né? Então, vamos entender o que é iluminismo, tá? O iluminismo ele foi uma corrente de pensamento, né, dominante do século XVIII e aconteceu lá na Europa. Ele defendia o uso da razão sobre a fé e ele estabelecia o progresso como destino da humanidade. Isso quer dizer o quê? Na Idade Média, gente, as pessoas acreditavam que tudo que acontecia com eles era vontade de Deus. Então, aquela vida miserável que eles tinham é porque Deus queria. E quem falava isso para eles era a própria Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, por praticamente um milênio, né, 10 séculos, ela manipulava as pessoas. Ela proibia as pessoas de ter conhecimento. Então, as pessoas viviam trabalhando exaustivamente, morrendo de fome ou de doenças, e tudo o que a igreja colocava que era a vontade de Deus, que eles tinham que viver daquela forma porque era Deus que queria assim, e eles acreditavam. Então, agora com essa corrente iluminista, né, com a ascensão da burguesia, o que vai acontecer? Os burgueses têm dinheiro e eles não querem mais que a igreja fique falando o que eles devem ou não devem fazer. Então, eles vão investir na ciência, né? Eles vão investir no uso da razão, do conhecimento, tá? E eles pregam que o progresso, ele é o destino da humanidade. A humanidade agora ela tem que progredir, tá? Aqueles 1000 anos de escuridão lá, eles vão deixar de existir e agora nós vamos ter o século das luzes, ok? Muito bem, o século XVIII, ele ficou conhecido como século das luzes ou ilustração, que é praticamente a mesma coisa, tem o mesmo significado. Esse movimento intelectual e filosófico e cultural, ele tem o sentido de iluminar, de combater o obscurantismo, né, a escuridão, e eliminar as superstições, buscando, né, esclarecimentos sobre a vida humana. Antes chovia, inundava, as pessoas achavam que era castigo de Deus. Ou não chovia, eles perdiam a produção, castigo de Deus. Agora tem uma explicação científica para isso. Eles vão buscar, né, através da ciência, entender esses fenômenos da natureza, tá? Ok? Eles eram também contra o antigo regime, que pregava maior liberdade econômica e política. Só para vocês entenderem, o antigo regime era quando, no período em que o rei, ele era soberano, ele era absolutista, e só ele que mandava e as pessoas obedeciam. Então, os burgueses, né, a classe burguesa, eles são contra essa forma de governar. Origem do iluminismo. O iluminismo tem origem, então, no Renascimento, né? O primeiro grande momento da construção de uma cultura burguesa, na qual a razão e a ciência são a base para o entendimento do mundo. Então, os burgueses vão financiar as artes, a literatura. Então, as pessoas elas vão ficar mais cultas e isso vai promover uma visão diferenciada das coisas. Eles vão passar a ver as coisas de forma diferente. A palavra iluminismo, ela origina-se da luz, né? Iluminar, referindo-se à razão que consegue tudo iluminar. Essa era a principal característica das ideias iluministas, a explicação racional para todas as questões que envolviam a sociedade. Então, tudo o que acontecia na sociedade tinha uma explicação. Agora, não era mais atribuída às vontades de Deus, tá? Não era a igreja que ditava, mas sim os burgueses, né, através dos cientistas, eles iam buscar as respostas de forma coerente, usando a razão. Princípios iluministas.
O iluminismo ele tinha uma ideologia. E segundo o sociólogo Lucien Goldman, os princípios do iluminismo estavam relacionados ao comércio, uma das principais atividades econômicas da burguesia. Assim, o iluminismo defendia igualdade no comércio. Lembrando que os burgueses, né, eles eram ricos exatamente pelo comércio, então tudo estava pautado no comércio. E eles defendiam, né, com unhas e dentes, né, essa igualdade no comércio. Por quê? Porque antes, quem poderia comercializar, quem poderia lucrar era a nobreza, né? Agora, eles vão mudar essa forma de comércio. Então, a igualdade no comércio significa o quê? É o ato de compra e venda, todas as eventuais desigualdades sociais entre compradores e vendedores não tinha importância. Não importa se você é de uma região, se você é de uma religião, se você é de uma outra cultura. Todo mundo é considerado igual. Tá? Na compra e venda, o que importa era a igualdade jurídica dos participantes no ato comercial. Então, o fato de você ser comerciante era o que bastava. As suas origens, os seus títulos, isso não tinha a menor importância. Tolerância religiosa ou filosófica. Na realização do ato comercial, não importava as convicções religiosas ou filosóficas dos participantes do negócio. Ou seja, você poderia ser muçulmano, você poderia ser ateu, você poderia ser judeu, não teria a menor importância. E do ponto de vista econômico, a burguesia compreendeu que seria irracional excluir compradores ou vendedores em função de suas crenças ou convicções pessoais. Então não havia intolerância, todo mundo era aceito. Fosse muçulmano, judeu, cristão ou ateu. A capacidade econômica das pessoas definia-se pelo poder, ou melhor, pelo ter e não pelo ser. Se você tivesse dinheiro, se você tivesse mercadoria, você ia ser tratado igual a todo mundo, independente das suas crenças. Liberdade pessoal e social. A atividade comercial burguesa só poderia se desenvolver numa economia marcada, ou seja, era preciso que existisse o livre jogo da oferta e da procura. Que ainda é hoje, né? É a oferta e a procura. Por isso a burguesia se opôs à escravidão humana e passou a defender uma sociedade livre. Afinal, sem trabalhadores livres que recebessem salário, não poderia haver mercado comercial. Então, todo tipo de escravidão, de abuso, também era combatido no iluminismo. Não se engane, eles faziam isso porque eles precisavam de mercado consumidor e não de escravos. Propriedade privada. O comércio só era possível entre os proprietários de bens ou de dinheiro. O proprietário podia comprar ou vender porque tinha o direito de usar e dispor livremente dos seus bens. Assim, a burguesia defendia o direito à propriedade privada, que era característica essencial da sociedade capitalista. Por isso, os iluministas defendiam que todos deveriam ser igual perante a lei. Ninguém teria, então, o privilégio de nascença como os da nobreza, porque antes só a nobreza tinha propriedades, né? Só tinham bens, e só a nobreza que poderia, então, ter privilégios. Agora não, né? Agora, independente da sua origem, você tendo dinheiro, você tendo produto, você vai ser tratado de igual. Eles combatiam, né? Eles combatiam o antigo regime por quê? Eles combatiam o absolutismo monárquico porque protegia a nobreza e mantinha seus privilégios. O absolutismo era considerado injusto por impedir a participação da burguesia nas decisões políticas e inviabilizava a realização dos seus ideais. Então, esse absolutismo monárquico, como eu falei para vocês, era o rei, né, que ele era detentor do poder. Então, todo o poder estava nas mãos do rei. Agora não. Agora eles são contra isso, eles combatem esse tipo de organização. Tá? Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, os burgueses eram deixados de lado e quem era privilegiado era a nobreza. Mercantilismo, porque a intervenção do Estado na vida econômica era considerada prejudicial ao individualismo burguês, à livre iniciativa e ao desenvolvimento espontâneo do capitalismo. Para vocês entenderem melhor, o mercantilismo ele estava pautado na intervenção direta do Estado. Então, é o Estado que estipulava o que você vendia, como você vendia, os impostos que você teria que pagar, né? Então, o mercantilismo ele estava diretamente ligado às vontades do Estado. Então, eles eram contra o mercantilismo. Tá? Poder da igreja, porque esse poder baseava-se em verdades reveladas pela fé. Isso chocava-se com a autonomia intelectual, né? Liberdade do indivíduo para elaborar conceitos, normas, ideias, né? Teorias. Ele defendia pelo individualismo e racionalismo burguês. Assim, a burguesia não interessava apenas a religião, ela desejava o avanço da ciência, das técnicas que favoreciam os transportes. Não é que a burguesia deixou a religião de lado, mas como a igreja ela criticava essa questão do lucro, né, do juro, né, como heresia, então a burguesia deixou de lado essas teorias religiosas e passou a centrar
na forma racional mesmo, na forma técnica mesmo, capitalista, de racionalidade, né? De comprar e vender o produto sem intervenção da igreja. E nós temos aqui os fundadores do iluminismo. Nós vamos começar com Descartes. Então, qual era a ideia que Descartes tinha para que ele criasse o iluminismo? Nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidentes. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então, ele fala mais aqui em superstições, né? Ao invés de você levar a sua vida baseado em superstições, ele prega o uso da razão. Definia a dúvida como o primeiro passo para chegar à verdade e ao conhecimento, considerando a verdade como aquilo que se percebe claramente, sem ideias pré-concebidas. Então, ele era contra o que a igreja pregava, né? Então, a igreja trazia pronto como você deveria fazer. E ele aqui, ele definia a dúvida. Duvide, critique, né? Analise, tenha sua opinião e não aceite, né? Como a igreja estabelecia na Idade Média. Aí nós temos também outro, Blaise Pascal, ele lança as bases de cálculos da probabilidade. Aqui a gente já vai falar mais na área da matemática, né? E Johannes Kepler, né? Ele foi um dos fundadores do iluminismo. Deu enorme contribuição para o que ocorreu a Revolução Científica do século XVII ao século XVIII. O iluminismo ele começa no século XVII, mas ele vai realmente estourar lá no século XVIII. Kepler demonstra as 3 leis básicas do movimento planetário. A primeira afirma que os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol e descrevem a órbita elíptica aproximadamente circular. Lembrando que, né, a Igreja Católica pregava que era os planetas, o Sol que girava em torno da Terra, né? Pela segunda lei, a velocidade do movimento se adapta à posição do planeta na curva elíptica do modo uniforme, ainda que não constante. Tudo isso, gente, no século XVIII. A terceira lei estabelece uma proporção fixa entre o raio da órbita e o tempo que o planeta leva para descrevê-la. Então, todo esse cuidado científico, esse estudo científico para pregar o uso da razão. E aqui nós temos Isaac Newton, né? Ele identificou o princípio da gravidade universal, fundamentou seus estudos na ideia de que o universo criado por Deus é governado por leis físicas, e também defendeu a experiência como meio de fundamentação. Em momento algum eles negam a existência de Deus, mas eles colocam a ciência, tá? Para justificar, para explicar os fenômenos da natureza. E aqui nós vamos falar em leis da física, né? Que fundamentou, né, o princípio da gravidade. John Locke, né? Ele combate o absolutismo, ele combate o poder dos reis, né? E ele diz que o Estado, a função do Estado é zelar e defender os direitos naturais do cidadão, né? E se ele não fizer isso, o Estado ele deve deixar de existir, ele deve ser destituído e nomeado um outro Estado para atender o interesse do povo, né? Sua obra é segundo tratado sobre o governo. Todos os homens ao nascer tinham direitos naturais, então tem o direito à vida, direito à liberdade e à propriedade. E isso vai fazê-los felizes. O homem só é feliz na sociedade respeitando, né, o governo respeitando esses 3 direitos básicos, né? Para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado os governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida, a liberdade e a propriedade, o povo tinha o direito de revolta contra eles, né, de destituí-los. Outro pensador importante, Montesquieu, né? Ele criou a obra, né? Na verdade, ele criou uma frase: só o poder limita o poder. Isso significa o quê? Só o poder do povo vai limitar o poder dos governantes. E a obra que ele criou foi O Espírito das Leis, Cartas Persicas. Ele ele faz a divisão dos 3 poderes, né? E a autonomia de cada um deles, o que garantia o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Então, hoje, né, o que rege o nosso sistema, né, a nossa República Federativa Brasileira, né, do Brasil, é os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. O executivo ele vai executar as leis, que ele é representado pelo nosso presidente da República, pelos nossos governadores e pelo prefeito, né, do município. O legislativo ele é administrado por a função dele é legislar as leis. E quem representa o legislativo seriam então os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais. Eles é que vão criar as leis.
E o judiciário, ele vai fazer com que essas leis sejam cumpridas, né? Eles são representados pelos nossos juízes, ok? E foi Montesquieu que criou, então, que ele separou esses 3 poderes para que cada um tivesse a sua autonomia e juntos pudessem governar a nação. Voltaire, né? Uma frase bem interessante dele. Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Então, essa frase ela é bem assim, né, polêmica, né? Mas ela coloca exatamente o discurso desses filósofos em relação à igreja e à nobreza, né? E ele prega a liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma de vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las, né? Isso quer dizer o quê? Posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você se manifestar. E isso é muito bacana, gente, porque nós estamos falando lá do século XVIII e é algo assim muito presente, né, na nossa sociedade, né? O direito de expressão, tá? A obra dele foi o Dicionário Filosófico das Cartas Inglesas. Nós temos outro aqui, que é Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? E a obra dele é o Contrato Social. Então, segundo ele, nós nascemos puros, mas é o nosso meio que nos corrompe. Bom, e vamos falar agora de Adam Smith. Adam Smith, ele criou A Riqueza das Nações. Ele é o primeiro pensador, né? O primeiro filósofo a fazer um estudo sobre o sistema capitalista, né? Para ele, o capital é aliado ao trabalho, que é a verdadeira riqueza da nação. Nessa obra, Adam Smith, ele critica a política mercantilista, como eu falei para vocês, onde o governo, né, que tinha o controle do comércio, e se baseia na intervenção do Estado na economia. Então, ele era contra a intervenção do Estado na economia. A economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura de mercado. Era como se fosse uma mão imaginária. Você tem um produto, se você vende muito caro o produto, as pessoas não vão comprar de você. Então, você tem que baixar esse produto. E não há necessidade do Estado intervir, segundo, né, o liberalismo econômico de Adam Smith. Defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza para as nações e deveria ser conduzido pela livre iniciativa dos particulares sem a intervenção do Estado. Isso chama-se o liberalismo econômico. E aqui nós temos a enciclopédia. Essa enciclopédia, gente, para vocês entenderem a função dela na época, é mais ou menos o que o Google faz nas nossas vidas, né? Então, tudo que a gente precisa saber, pesquisar, todas as informações que a gente quer, a gente vai lá na internet, né? E o Google lá vai nos ajudar. E naquela época, a maioria das pessoas eram analfabetas, aí os estudiosos, né, os pensadores da época, eles criam a enciclopédia. Inclusive tem ainda, se você ver lá na biblioteca da tua escola, você vai encontrar o livro mesmo, né? O que é esse enciclopedismo, né, enciclopédia? Denis Diderot e Jean Allenberg, eles foram os principais organizadores, né? Foram 33 volumes, no qual pretendiam reunir os principais conhecimentos da época, né? Então eles dividiram no campo artístico, científico e filosófico, tá? Então mesmo que você não soubesse ler, você ia abrir lá o livro e você iria ver as imagens. E essas imagens, por si só, você conseguiria interpretá-las, né? A enciclopédia contou com a colaboração de mais de 130 renomados pensadores da época. Essa obra exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês, defendeu em linhas gerais o racionalismo, a independência dos estados e em relação à igreja e a confiança no progresso humano, através de realizações científicas e tecnológicas. Bom, e agora nós vamos ver então as consequências do iluminismo. Os iluministas foram influenciadores, né, dos movimentos sociais que depois se transformaram na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai surgir, ela vai existir, vai acontecer baseada nas ideias iluministas. Por exemplo, a lei, né, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ela é baseada nas ideias iluministas. Muitas revoluções foram influenciadas pelos ideais iluministas, entre eles a Revolução da Independência da América Latina, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Farroupilha, a Inconfidência Mineira e muitas outras, né? Então, o iluminismo ele vai desencadear todo um processo de revolução, de mudanças, né, que vai ocorrer aí, nos continentes. Muitos reis europeus, ao sentirem-se ameaçados pelos ideais iluministas, eles acabaram mudando o seu discurso. Eles tornaram-se déspotas esclarecidos, eles aceitavam o iluminismo para não perder a sua majestade, né? E eu vou terminar minha aula agora deixando para vocês um desafio, tá?
eu gostaria que vocês discutissem com os professores de vocês, com os colegas de sala, né, sobre as ideias de Voltaire, né, quando ele fala sobre a liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las. Então, para você, a liberdade de expressão ela deve ter limite? Ou você tem o direito de falar o que pensa e ninguém pode tirar esse direito? Qual é a opinião sua? Converse com seus colegas, com seus professores, tá? Discutam, debatam. Esse assunto é bem interessante.